Olá pessoal, eu sou a professora Isabel e estamos aqui novamente para mais uma aula de língua portuguesa. E na aula de hoje nós vamos dar sequência ao assunto da aula anterior, que é o sintagma verbal. A gente vai fazer uma continuação aqui, falando a respeito de algumas palavras que acompanham o verbo. Mas antes disso, nós vamos dar uma retomadinha no que a gente já viu. Nós já vimos o sintagma nominal. Estão lembrados? Já fizemos uma aula somente sobre ele. O que é o sintagma nominal? É um grupo de palavras que tem como núcleo um substantivo, ou seja, o núcleo é a palavra mais importante daquela expressão. Então, observem aí o exemplo para a gente relembrar. Duas crianças estudiosas. O que nós temos aqui? Um conjunto de palavras e o substantivo é a palavra principal, crianças. Sobre elas que nós estamos falando. Então, o que a gente está falando a respeito delas? Que elas são crianças estudiosas. Olha lá, nós temos duas palavras acompanhando esse substantivo. O numeral, duas, e o adjetivo, estudiosas. Essas palavrinhas que estão acompanhando esse substantivo estão concordando com elas. Por quê? Porque nós temos aqui a palavra crianças, que é um substantivo feminino e está no plural. Então, nós temos o numeral duas, combinando com o substantivo, e o adjetivo estudiosas, também concordando com o substantivo crianças. Está no plural e é feminino. Então, vamos lá. Revimos, o sintagma nominal. Na aula passada, a gente viu o sintagma verbal, que, nesse caso, vai priorizar o quê? O verbo, olha lá, são expressões constituídas em torno de um núcleo verbal. Então, nesse caso aqui, a palavra mais importante é o verbo. Então, nós temos aqui, duas crianças ali numa experiência de ciências, e diz o seguinte: alunos aprendem praticando. Qual que é a palavrinha mais importante dessa expressão aí? O núcleo, o verbo aprender. Se eu tirar ele daí, eu não tenho como saber que sentido que vai ter essa oração. Então, alunos praticando, mas praticando, alunos praticando o quê? Precisamos, se nós não tivéssemos a figura, saber o que era. Então, no caso ali, alunos aprendem praticando. Então, o sujeito é alunos e o predicado aprendem praticando. Então, na verdade, o núcleo verbal, ele faz parte do predicado. O sintagma verbal pode incluir palavras ou expressões que modificam os verbos. Essa modificação, na verdade, vai acrescentar o quê? Informações a ele. Observem. Hoje, vamos percorrer a Serra da Capivara. O almoço será no sítio do Mocó, em restaurante, que serve uma típica comida local. De lá, seguiremos para o Boqueirão da Pedra Furada, o sítio arqueológico mais antigo das Américas. Então, aqui nós temos palavras e expressões aí que estão grifadas. Por exemplo, ali, hoje. Hoje é uma palavrinha que indica o quê? Tempo. No sítio do Mocó, em restaurante, de lá, essas expressões estão indicando o quê? Lugar. Então, essas palavrinhas nós chamamos de quê? De advérbios ou locuções adverbiais. Elas acrescentam ao verbo informações, e essas informações nós vamos chamar de circunstâncias. Então, a função dos advérbios é modificar o verbo, acrescentando-lhe informações, conhecidas como circunstâncias. Quais são essas circunstâncias? Lugar, modo, tempo, afirmação, negação, dúvida, intensidade. Então, todas essas circunstâncias vão dar uma modificatinha naquele verbo que é o núcleo do sintagma, da expressão. Então, nós temos aqui, alguns exemplos dessas circunstâncias. Então, nós temos as circunstâncias e do lado os advérbios. Então, circunstância de lugar. Que palavras que podem ser usadas? O lá, o aqui, o perto, o longe. De modo, bem, mal, assim, lentamente, calmamente. Tempo, hoje, ontem, nunca, já. Intensidade, mais, menos, muito, tão. Negação, nunca, não.
Afirmação, sim, certamente. Dúvida, talvez, acaso. Então, essas palavrinhas vão indicar as circunstâncias. Logo, elas são chamadas de advérbios. Elas vão dar uma modificadinha nos verbos. Alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Os alunos chegaram cedo. Eu posso parar aí, ó, os alunos chegaram, eu já tenho a minha informação completa. Mas eu acrescentei mais alguma informação. No caso aqui, ó, quando foi que eles chegaram? Eles chegaram cedo. Então, eu acrescentei uma informação de tempo. As crianças dormem, poderia parar aí também, mas eu quis acrescentar mais alguma coisa. Olha lá, mais uma informação. As crianças dormem de que modo? De que maneira? Tranquilamente. Eles moram onde? Em que lugar? Aqui, certo? Então, essas palavrinhas são exemplos de advérbios, palavras que indicam circunstâncias. E aí, gente, nós vamos ter outras situações, as locuções adverbiais, que são expressões, né? Elas são constituídas de mais de uma palavra com a mesma função do advérbio. Então, olha só, algumas expressões têm o mesmo papel do advérbio e são chamadas de locuções adverbiais. Então, os advérbios são formados por apenas uma palavra. Se eu tiver mais de uma palavra com essa mesma função, a gente já vai chamar de locução adverbial. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. O garoto, de repente, entendeu tudo. Então, quando que o garoto entendeu tudo? Olha o tempo ali, ó. Mas está com uma palavrinha só? Não, eu tenho uma expressãozinha ali, são duas palavrinhas. Mas elas indicam circunstâncias também. E que tipo de circunstância que é? Tempo. Então, o garoto, de repente, entendeu tudo. Pessoal, só uma pausinha aqui que às vezes gera dúvida. Muitas pessoas acham que a palavra coloca como sendo uma única palavra essa expressão de repente. Não é, elas são separadas, tá? Se elas fossem juntas, formando uma única palavra, eu teria que ter ali 2 R's. E acontece que tem aluno que nem erra nessa situação. Ele escreve de repente junto e coloca os 2 R's. Mas está errado, porque é uma expressão, elas são separadas. Tem a mesma indicação, mas são 2 palavras, certo? Então, a gente chama aí de locução adverbial e, nesse caso, está indicando uma circunstância de tempo. Outro exemplo. As crianças comeram de que modo? Com vontade. Olha lá, mais 2 palavrinhas para indicar uma circunstância. Nesse caso aqui, uma circunstância de modo. A preposição com mais a palavrinha vontade formou aí uma expressãozinha que a gente chama de locução adverbial e tem a mesma função do advérbio. Vire à direita, a mesma coisa. Olha lá, uma circunstância de lugar indicada por 2 palavrinhas. Locução adverbial, função de advérbio também. A mesma situação, vai indicar sempre circunstância. Aí, como que elas são formadas, né, essas expressões? Normalmente, elas são formadas por preposição mais um substantivo. Então, olha lá, ó. Eles trabalham de que modo? Em silêncio. Então, eu tenho a preposição em, mais o substantivo silêncio, que formou a locução adverbial de modo. Eles trabalham em silêncio. Ali embaixo, a gente colocou mais alguns exemplos, olha, de locuções adverbiais, né? De graça, em breve, por acaso, sem dúvida, na realidade, à toa, com certeza, às vezes, de propósito, em cima, né? Embaixo. Então, são expressões formadas de mais de uma palavra e a gente vai chamar de locuções adverbiais e também tem a função de modificar o nosso verbo aí. Então, vamos dar uma praticadinha, gente. A gente vai ler essas instruções aqui de como fazer uma pipa rápida com uma folha de papel. Primeiro, junte os materiais necessários. É melhor já deixar todos os itens reunidos na mesa ou qualquer que seja o local de trabalho onde a pipa será feita.
2. Comece o processo, né? De que jeito que vai ser feita essa pipa? Deixe o papel na posição vertical, com os lados mais longos à direita e esquerda. Dobre o papel ao meio e deixe a parte dobrada para baixo. Muito bem, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos grifar os advérbios e as locuções adverbiais, que estão nesse trechinho aí desse modo de fazer a pipa. Então, vamos lá. Aqui na primeira, ó, junte os materiais necessários. É melhor já deixar todos... Já aí um advérbio, tá? Ó, que tipo de advérbio que é esse? De tempo. É melhor já, nesse instante, deixar todos os itens reunidos em que lugar? Na mesa, aqui nós já temos ó, uma locução adverbial de lugar. Ou qualquer que seja o local de trabalho onde a pipa será feita. Comece o processo. Deixe o papel em que local? Aliás, de que modo, né? Na posição vertical. Então, aqui nós temos uma expressão, uma locução adverbial de modo. Olha lá, deixe o papel de que jeito, de que maneira? Na posição vertical. Com os lados mais longos à direita e esquerda. Então, a posição indica aqui o quê? O lugar onde que eles vão ser trabalhados. Dobre o papel em que lugar? Ao meio. Opa! E deixe a parte dobrada para baixo. Então, aqui nós observamos, ó, que todas essas palavras e expressões que estão grifadas estão modificando os verbos, indicando circunstâncias de tempo, de lugar, de modo. Perceberam, pessoal? Então, vamos lá, dando sequência aí. Os advérbios denotam uma circunstância que acompanha um fato ou uma situação. Por isso, são importantes para o sentido do texto. Então, às vezes a gente fala assim, eu posso tirar, não vai fazer muita diferença. Ah, sim, às vezes faz e muita. Vai fazer a gente compreender melhor aquela situação. Então, vamos ver essa anedota aqui. Para quem não sabe o que é anedota, gente, é uma piada, tá? Então, ela tem o intuito de criar o quê? Expectativa de humor. Então, vamos lá. O garoto chega atrasado para a aula e a professora vai logo perguntando: por que você está atrasado, Felipe? Por causa da placa, professora. Que placa? A placa lá da esquina que diz o seguinte, olha só, gente, escola, devagar. Observem aí que o advérbio devagar, ele vai fazer com que a gente entenda aonde está o humor nessa piadinha aí. O menino chega atrasado. Então, a professora pergunta o porquê. E o que ele fala? Uai, lá na placa está escrito que na escola tem que ser o quê? Andar devagar. Então, esse é o motivo dele ter chegado atrasado. A placa que estava direcionando para que andasse devagar. O humor dessa anedota deve-se à interpretação que o garoto deu ao advérbio. Qual que é esse advérbio? Então, ele indica o quê? Olha lá, é o advérbio devagar. E esse advérbio indica modo. Então, o humor dessa piada está nesse advérbio. Se não tivesse isso, ela não teria muito sentido. Como o garoto entendeu o texto escrito na placa e qual seria a interpretação correta? Então, o que aconteceu aí, né? O garoto entendeu, ou fingiu que entendeu, né? Que ele deveria ir devagar para a escola. Mas a interpretação correta exige o entendimento de que a placa de trânsito alerta os motoristas de que há uma escola por perto e, portanto, eles devem ir devagar. Então, quem que tem que ir devagar? O pedestre? Não, o motorista que está dirigindo. Então, vai ter pedestre, muitas crianças provavelmente, então ele precisa dirigir devagar. Mas a criança, né, normalmente a gente vai entender que ele usou esse pretexto para justificar o seu atraso. Disse o seguinte, já que a placa estava dizendo que era a escola e tinha que andar devagar, então ele se atrasou por esse motivo. Danadinho esse menino, né, gente?
Então, pessoal, a aula de hoje foi isso aí. Espero que vocês tenham compreendido a diferença que há entre o sintagma verbal e o sintagma nominal e também como que a gente pode modificar esses verbos utilizando os advérbios e as locuções adverbiais. É isso aí, pessoal. Pratiquem bastante e até a próxima aula.